Mulheres e o reino. Temos um tema específico hoje. Nós vamos começar Lucas capítulo 8, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 3. O exemplo de um grupo de mulheres que seguia Jesus. O apóstolo Lucas, corrigindo, o evangelista Lucas não era apóstolo, né, gente? O evangelista Lucas cita nominalmente 3 dessas mulheres. Nós vamos aprender com o exemplo de fé, com as marcas do reino que estão sobre a vida dessas mulheres que vamos tratar aqui nesta noite por meio das Escrituras. Então, Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, vamos ler. Eu separei aqui o texto na Nova Versão Internacional. Se você não tiver a NVI, você pode acompanhar aqui, tá bom? No telão. Então vamos ler. Acompanha comigo a palavra do Senhor. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos orar, fecha os olhos. Senhor, louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Tu que é Deus de graça, de poder, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, pela liberdade que ainda temos de ler a Tua palavra, de ouvir e de aprender, Senhor, os Teus ensinamentos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza em todas as coisas, que todas as palavras aqui proferidas estejam alinhadas à Tua vontade, alinhadas à sã doutrina, Senhor. Tudo que fuja de alguma forma daquilo que é saudável, daquilo que tem relação com o Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, que caia no esquecimento da mente dos Teus filhos, somente aquilo que seja útil, aquilo que seja frutífero e que esteja alinhado com a Tua vontade, Senhor, permaneça nos nossos corações, para que dê frutos individualmente na nossa caminhada espiritual e também frutos para o Teu reino, para a Tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir juntos, fica atento, deixa a tua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 8. Eu queria começar dizendo que todos nós que temos uma primeira experiência com o Evangelho, já sentimos algo diferente, mas quando no exato momento, aquele momento especial, onde de fato nós compreendemos o Evangelho de Cristo, que a verdade de fato entra no nosso coração, quando dá aquele estalo, opa, olha, e nem sempre é a primeira vez que você vem na igreja. Eu me lembro muito bem, quando já tinha um tempo de ministério, e num determinado momento, no fim do culto, uma determinada pessoa da igreja, que eu estava acostumado a ver há muito tempo lá, ela veio para aceitar a Cristo, para receber a Cristo, na verdade, né? Cristo que a escolheu. E eu perguntei, mas irmã, fiquei surpreso agora, você está aqui há 2 anos. Ela, pois é, só hoje eu entendi o Evangelho. Então eu estou falando desse momento, esse primeiro momento, quando a gente compreende de fato o Evangelho, a verdade entra no nosso coração, por um ato divino, de regeneração, seguido de uma conversão, algo obviamente muda em nós. Nos primeiros momentos, não fica muito claro exatamente o que tipo de mudança, mas a gente sabe que alguma coisa mudou, que nós estamos diferentes. E aí cada um tem um tempo, né? Com o tempo, as mudanças de comportamento, mudança de atitudes, mudança de pensamento, elas vão se tornando mais evidente para o convertido, que houve uma mudança, não apenas para a pessoa que entende regenerada e convertida, mas para as pessoas que convivem com ela. Começa a se perceber uma mudança,
Se não houve percepção de mudança alguma, é aquele momento que você reflete e questiona essa conversão, se houve de fato, porque há uma mudança e a gente sabe que há. Muito bem, a partir dessa premissa, a partir desse princípio, nós podemos dizer então que existem sinais, existem marcas que evidenciam de alguma maneira um cristão, melhor dizendo, um discípulo de Jesus Cristo. Existem sinais que evidenciam se uma pessoa é ou não é um cristão de verdade, um discípulo de Jesus. Mas a gente podia se perguntar assim, a gente pode se perguntar, será que existem características básicas de um discípulo de Jesus que evidencia mais do que as outras, uma marca capaz de identificar, de rotular, no melhor sentido, de maneira inequívoca, que o indivíduo é um crente de verdade? Será que apenas afirmar da boca para fora que nós somos cristãos nos faz cristão de verdade? Será que apenas eu dizer isso, que eu sou evangélico, que eu frequento uma igreja, me faz de fato um evangélico? Será que algumas atitudes como não ouvir música secular, ou colocar um adesivo no carro da minha igreja, passar mensagens pelas redes sociais, os cultos aos domingos, será que apenas essas atitudes deixam claras, são marcas de que eu sou de fato um cristão, um discípulo de Jesus Cristo? Olha, conforme a narrativa de Lucas aqui que nós lemos ainda há pouco, um grupo de mulheres tinha consigo talvez uma das marcas mais significativas que um cristão de verdade pode ter. Que marca é essa, pastor? Essa aí, ó. Elas seguiam Jesus e o serviam. A gente não tem que ver como duas aí, tá? A gente tem que entender aí duas atitudes, mas como uma marca só, porque elas são indissociáveis. Seguir e servir fazem parte de uma mesma evidência, porque não há como separar as duas coisas aí, quando o assunto que se está falando é a autenticidade, é a identidade de um cristão. Não dá para separar. Se eu sigo ao Senhor, eu o sirvo. Se eu sirvo, é porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Entendido? Então, ao longo da exposição aqui do nosso texto de hoje, nós vamos detalhar de que maneira Maria Madalena, Joana e Susana, bem como as outras mulheres que faziam parte desse grupo de mulheres, nomes que não são ditos aqui por Lucas, como essas mulheres deixam claro o caráter e a sinceridade da sua fé. Que nós possamos, meus irmãos, aprender com o exemplo desse grupo de mulheres a serviço do reino de Deus. Nosso texto vai nascer desse princípio, né, do caráter transformado daquelas servas do Senhor. Então nosso tema é esse aí, ó, mulheres marcadas pelo reino. Vamos ver que marcas são essas. Mas antes de nós mergulharmos no texto propriamente dito, é importante que um discípulo é muito mais do que um mero aprendiz. Se a gente for conceituar o que é um discípulo, é um aprendiz, mas é mais do que isso quando está se falando de discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus é muito mais do que um admirador de Jesus. Tem pessoas que não são crentes, não são cristãos, mas admiram Jesus. Eu me lembro de um caso de um ateu muito conhecido, que ele era cristão, companheiro de Billy Graham de seminário, mas ao longo da caminhada ele se perde. Depois eu tento lembrar o nome dele. E ele se torna um ateu. Mesmo sendo ateu, ele é entrevistado por Lee Strobel. O livro, eu não sei se foi Em Defesa da Fé ou Em Defesa de Cristo, acho que foi Em Defesa da Fé. Entrevistado por Lee Strobel, Strobel começa a perguntar sobre o ateísmo e tudo mais, e ele vai dando por que ele se tornou ateu, se ele era cristão e tal, ok. Quando ele fala, e qual é a sua opinião sobre Cristo? Nessa hora, ele simplesmente só chorou.
Ele começou a chorar copiosamente e Strobel ficou impressionado com aquilo. Como um ateu está chorando pelo simples ouvir do nome de Jesus Cristo? E ele começou a soluçar até que ele se recompôs e ele pôde responder. Ele fala: Jesus Cristo foi a pessoa mais importante que eu conheci na minha vida. Um ateu. E aí depois ele, em meio ao choro, ele diz assim: eu sinto falta dele. Para você ver, né, que um discípulo de Jesus não é exatamente alguém que o admira, não é um aprendiz também. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, um discípulo, ele é um imitador do seu mestre. E à luz de Lucas capítulo 8 aqui, nós vamos ver que um discípulo é um seguidor dos passos do seu mestre. Logo, iniciaremos aqui a nossa jornada em Lucas capítulo 8, de 1 a 3, ressaltando aí uma das marcas na vida de um discípulo de Jesus, que era evidente naquele grupo de mulheres: disposição para caminhar com Jesus. É uma marca da evidência de um cristão. Olha o que diz aí o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Muito bem, o ponto que nós estamos aqui no Evangelho de Lucas é o ponto em que Jesus e os 12 apóstolos, além de outros seguidores, formavam um grupo de viajantes, e eles iam de um lugar para o outro levando a mensagem do reino de Deus. E entre essas pessoas, nesse grupo, estava um grupo de mulheres, entre elas 3 que Lucas depois vai dar o nome. Mais adiante nós vamos já ver esses em detalhes, quem eram essas mulheres identificadas pelo evangelista. Esse trecho da narrativa de Lucas aqui, esse primeiro versículo, já ganha uma importância, entre outros pontos, claro, porque vai mostrar uma característica que é singular dos primeiros passos do cristianismo, que foi romper com uma prática judaísta de separar as mulheres de questões religiosas. Lucas quer então aqui ressaltar a relevância do ministério feminino, do ministério das mulheres na igreja primitiva, papel este que se revelou essencial desde as primeiras sementes da igreja cristã propriamente dita, ou seja, desde aqueles primeiros seguidores de Cristo, já havia um grupo de mulheres com um papel extremamente relevante. Então, ali já apresenta aqui, nesse primeiro versículo, algo que é uma característica do cristianismo, que é tirar essa separação, essa discriminação que havia ali, essa separação das mulheres das questões espirituais, das questões religiosas. E a presença daquelas mulheres, meus irmãos, com um grupo de seguidores de Jesus, de judeus, era considerado um escândalo, era escandalosa, e ela ficava ainda mais escandalosa para os religiosos que eram oposição a Jesus, que se opunham a Cristo e ao seu evangelho. Para uma sociedade ali, que nós podemos usar um termo, não sei se o termo adequado, mas para facilitar o entendimento, para uma sociedade machista, considerando um conceito atual, mas se a gente for tentar conceituar, seria isso, uma sociedade machista. É claro que existem várias questões ali, religiosas, culturais, que eu não sei se seria o termo, mas melhor para a gente entender, não era aceitável naquela sociedade ter mulheres aprendendo diretamente com o mestre. Não havia um rabino, por exemplo, que tivesse entre os seus aprendizes uma mulher. Era inconcebível. Então Jesus chega e já rompe com esse preconceito e mostra que, por intermédio daquelas mulheres, que o conhecimento acerca do reino de Deus deveria ser acessível a todos, homens e mulheres, sem discriminação aí de gênero, sem distinção entre homens e mulheres ali. Bom, da mesma forma que não havia distinção, não deveria haver distinção quanto ao fato de serem discípulos ou discípulas de Jesus,
essas pessoas deveriam igualmente estar dispostas a caminhar com ele. Então não há distinção aí também. Um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, precisa ter essa marca: disposição para caminhar, e no caso aqui do texto, literalmente, com Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele estava, quando lemos aqui a sua biografia nos evangelhos, ele estava em constante movimento com os seus discípulos. Ele e os 12, nesse momento aqui, já se tornaram um grupo de viajantes que não se concentravam em uma mesma cidade ou em cidades mais populosas ali da região. Ao contrário, eles se preocupavam em levar o evangelho a vilarejos, a cidades menores, a vilas. Eles não ficaram concentrados em Jerusalém ou em Cafarnaum. Lucas, no capítulo 4, versículo 43, depois você olha lá, Lucas 4, 43, Jesus diz assim, sobre isso que eu estou falando: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Veja que Cristo é enviado para caminhar, para avançar com a mensagem do reino. Nesse ponto aqui de Lucas, no capítulo 4, Cristo estava em Cafarnaum, e ali ele havia curado multidões, e havia pregado o evangelho, e tem um momento em que ele se afasta para orar, e ele é localizado pela multidão, que chega diante dele e diz: mestre, fique conosco. E ele diz isso: não, é necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades. O que é que nós aprendemos? Que o reino de Deus, ele deve estar em constante avanço, alcançando outras pessoas. Não era propósito do reino ficar estático, não era, somente em um lugar, abençoando só um grupo de pessoas. Isso não tem coerência com o evangelho de Jesus. Cristo e aqueles que o seguiam, meus irmãos, cumpriram muito bem essa missão. E as jornadas eram a pé. As jornadas, elas não eram simples. As caminhadas exigiam esforço, não apenas de Jesus, mas também de seus seguidores. E aquelas mulheres, meus irmãos, estavam dispostas a cumprir esse chamado também. E Lucas vai deixar bem claro porquê, de onde vinha a disposição delas. Olha o que diz aí nos versículos 1 e 2, Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Meus queridos, Cristo havia curado aquelas mulheres, tanto espiritualmente como fisicamente. A gente entende, olhando para o texto, que pessoas libertas, pessoas salvas por Jesus, transformam-se em seguidores do seu libertador. Mais do que isso, se tornam proclamadores do reino de Deus, usando os seus recursos, tudo aquilo que eles têm disponível, tanto a força de trabalho, quanto os seus bens materiais também. Sobre isso o texto vai falar mais adiante. Muito bem, meus irmãos, diante dessa marca inequívoca aqui do caráter cristão daquelas discípulas de Jesus, perguntas que devemos nos fazer: nós temos tais marcas na nossa vida? Nós estamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto para pegar a estrada com Jesus, para caminhar com Ele? O que vale para nós aqui não é exatamente fazer aquele questionamento: será que eu sou um missionário? Será que eu não tenho o chamado de um missionário que larga tudo e viaja e vai pregar o evangelho? Não é esse o ponto, meus irmãos, somente esse o ponto. Esse texto ele deve nos incomodar, sobretudo, acerca da simples disposição de caminhar com Cristo, ou seja, nos questionar acerca do nosso estado. Nós estamos parados,
Nós estamos estáticos ministerialmente falando? Ou nós trazemos a marca de um cristão verdadeiro que segue e que serve o seu Senhor? É sobre isso o questionamento. Um crente autêntico, meus irmãos, procura cumprir o chamado básico do ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Ide e fazei discípulos de todas as nações, nos ensina as Escrituras, a ordenança do Senhor. Nossa vida cristã, meus irmãos, precisa estar em constante movimento, no sentido de seguir em frente, seguir para o alvo, vencendo a nossa apatia, servindo ao reino de Deus sem retroceder e muito menos ficar parado, estático. Aquelas mulheres ali, meus irmãos, marcadas pelo reino de Deus, elas tinham esse espírito dentro delas, elas tinham esse entendimento dentro delas. A questão é, nós temos esse entendimento? Onde nós estamos? Estáticos em nosso comodismo muitas vezes, ou nós estamos seguindo o nosso mestre? Reflete sobre isso aí, meus irmãos. Quando uma igreja se movimenta, a mão do Senhor age sobre elas. O evangelho é pregado, o reino de Deus avança e cumpre o seu propósito. A igreja em movimento. Quer ver a mão do Senhor agindo sobre a tua vida, meu irmão? Te movimenta. Não fica parado, que você vai ver, não tenho dúvida. Discípulos verdadeiros de Jesus têm disposição para caminhar, assim como determinação para mudar e, transformado, seguir a Cristo. E aí, nesse ponto aqui, Lucas vai dar nome, vai dar nome a 3 mulheres que seguiam o Senhor, mas frisando que além delas havia outras também, muitas outras. Olha o que diz aí, a parte B do versículo 2 e a primeira parte do versículo 3, diz assim: Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras faziam parte daquele grupo de seguidores de Jesus, incluindo os 12 apóstolos. Quem são essas 3 mulheres aqui identificadas por Lucas? O que podemos aprender com a vida delas? Vamos ver então. Maria Madalena, a primeira citada aí, ela recebe esse nome simplesmente por causa da sua origem. Ela vem de um vilarejo chamado Magdala, então daí Maria Madalena, e provavelmente vem esse termo Madalena para diferenciar esta Maria de outras tantas Marias que são citadas nas Escrituras, como Maria de Betânia, por exemplo, que é irmã de Lázaro. Maria era um nome muito comum, meus irmãos, naquela época, muito comum, assim como Simão, era muito comum. A gente vai ter um Simão que é leproso, um Simão que é fariseu, a gente vai ter, só entre os 12 tem 2, Simão Pedro e Simão Zelote. Então Maria era um nome muito conhecido, inclusive o nome da mãe de Jesus, mãe terrena. Mitos sobre Maria Madalena que devem ser descartados aqui. Primeiro, ela não deve ser confundida com a mulher pecadora que é citada no capítulo anterior desse livro aí de Lucas, capítulo 7, 36 e 38, 7, 36 a 38, a gente vê uma mulher pecadora quando Cristo está na casa do fariseu do Simão, e ali ela molha os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos e também unge os pés de Cristo com um perfume. Maria Madalena não é esta mulher, não tem nenhuma relação, não tem por que relacionar. Segundo, Maria Madalena não era prostituta, então já fique sabendo, em nenhum lugar dos evangelhos existe algo que possa sugerir que ela fosse uma prostituta. De onde vem isso? Trata-se de uma especulação equivocada, diga-se de passagem, levantada por um papa,
tá? Não vou nem citar, mas é lá no século V, mas não tem nenhum fundamento escriturístico essa relação. Então, ela não era também uma prostituta. O que é relevante sobre Maria Madalena, meus irmãos, é o que Lucas está dizendo aqui. Ela havia sido liberta por Jesus da ação de 7 demônios. Isso é importante. Sabemos também sobre Maria Madalena. Aqui são as verdades, os fatos, né? Ela foi a primeira mulher a ver Jesus, primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, né? A gente vê isso lá em João capítulo 20, versículo 11 em diante. E também ela estava perto da cruz no momento da morte. João capítulo 19 também vai dizer isso sobre ela. Maria Madalena também esteve entre o grupo de mulheres que foi ao sepulcro no domingo pela manhã para embalsamar o corpo de Jesus já após a sua morte. Então esses são fatos sobre ele. Sobre a questão do túmulo, é legal a gente trazer essa informação, porque tem a ver com a atitude de Maria Madalena. Não era comum para os judeus embalsamarem corpos dos seus entes queridos, somente em situações muito especiais. E outras culturas, não a judaica, embalsamavam os corpos de pessoas importantes. Só pessoas especiais eram embalsamados, tinham os corpos embalsamados com especiarias. E o objetivo era amenizar o odor que ficava com a decomposição daqueles corpos. Então aquelas mulheres vão, incluindo Maria Madalena, vão domingo de manhã para fazer isso. Elas não tinham a menor expectativa que Jesus ressuscitasse, mas Maria Madalena e aquelas outras mulheres que estavam com ela demonstraram amor, demonstraram cuidado com Cristo, mesmo depois da sua morte. Então, meus irmãos, o mais precioso que nós devemos saber sobre aquela mulher é que a sua devoção ao Senhor a tornou uma seguidora de Cristo com marcas inequívocas, com marcas evidentes do reino de Deus na sua vida. Após a conversão, ela segue Jesus até a cruz. Ela, depois da morte, ela vai ao sepulcro, e quando vê ressurreto, continua seguindo Jesus ressurreto. Após a ressurreição, ela continua sendo uma discípula. Muitos de nós, meus irmãos, ao contrário dela, muitos de nós que nos autodefinimos transformados pelo Senhor, nós o abandonamos no meio da caminhada, muitas vezes. Muitos seguem Jesus por um tempo, até descobrirem que ele não é uma espécie de gênio da lâmpada que veio a este mundo para satisfazer os nossos desejos, aí o abandonam. Não poucos começam a caminhada, mas quando ela começa a ficar difícil, descobre que a caminhada é penosa, descobre que vai requerer esforços, e detalhe, quando olha que no final tem uma cruz, abandonam Jesus na caminhada. Muitos que se dizem cristãos, liberta por Jesus, meus irmãos. Maria Madalena, ela não podia ver outro sentido na vida dela senão seguir o seu libertador, de uma forma determinada. Maria, de uma forma determinada, dá um novo rumo para a sua caminhada. Ela muda de direção, e assim ela se mantém firme até o fim. A sua determinação em seguir Jesus expressa claramente a sua fé. E nós, meus irmãos, nós temos sido crentes determinados em seguir Jesus Cristo? Ou nós vivemos oscilando, ora quente, ora frio? Será? Olha, falta de determinação é uma marca que não pode figurar na vida de um verdadeiro cristão. O cristão, ele é determinado, ele caminha com o seu Senhor até o fim. Outra mulher citada, Joana, aqui diz o seguinte, que era mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Seu marido, portanto, era um oficial administrativo da corte de Herodes, que era o governador, o tetrarca, né, da Galileia. Joana logo era uma mulher chique, era uma mulher da burguesia, era uma mulher que tinha boa condição financeira, ela era da elite
né? Então, primeira coisa que nós sabemos sobre ela. Segundo ponto, Lucas 23, 55 e 56, nós lemos que ela provavelmente também estava entre aquelas mulheres que foram ao sepulcro no domingo pela manhã para embalsamar o corpo de Jesus. E aqui no texto de Lucas nós vemos que ela é incluída no rol das mulheres que foram curadas por Jesus, assim como Maria Madalena, e assim como Maria, ela havia dado um novo sentido à sua vida. Veja que ela troca a mordomia enquanto uma esposa de um oficial, do governador, para se tornar uma viajante, para seguir os passos do seu Senhor, servindo a Ele, servindo aos irmãos naquilo que a ela estava disponível para fazer, estava ao seu alcance. Por fim temos Susana aí, Susana, a terceira mulher citada por João aqui. Pouco se sabe sobre Susana. A Bíblia diz apenas que ela foi uma das primeiras discípulas de Jesus, no sentido de segui-lo durante o seu ministério terreno. Só isso. Até brinquei hoje de manhã, só isso? Só isso? Será que esse pouco que a gente sabe de Susana é pouco? Meus irmãos, nós estamos falando de uma mulher aqui que foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Estamos falando de alguém que não apenas contemplou, mas ouviu, aprendeu, caminhou e ajudou, serviu ao Senhor e aos apóstolos e aos irmãos, e serviu também a todos que foram alcançados pela palavra do Evangelho durante essa viagem. Isso certamente, meus irmãos, não era pouca coisa para se saber sobre aquela discípula. Ela levava consigo a marca do reino, ela estava marcada pelo reino de Deus. O exemplo dessas três mulheres aqui, meus irmãos, e das demais cujo nome não são citados por João, deve nos provocar uma reflexão sincera sobre a nossa vida. Quantos de nós, meus irmãos, autodeclarados cristãos, curados, libertos por Jesus, não continuam levando a mesma vida de antes de conhecer Jesus? Quantos de nós não mudaram nada, continuam levando a vida na mesma direção de antes? E é por isso que eu peço que você reflita, meus irmãos. Mudança de rumo é uma das marcas inequívocas de que nós compreendemos o Evangelho e tivemos a nossa alma regenerada por Cristo. Se estamos no mesmo rumo, essa marca aí, ela é questionável. Aquelas mulheres mudaram de direção. Veja como foi radical, né? Mudaram a direção das suas vidas, e dessa maneira elas provaram a determinação e a autenticidade da sua fé. Ao serem curadas, elas seguiram e serviram a Jesus. Muitos de nós que se dizem cristãos não fazemos nada pelo reino, ou fazemos muito pouco. Às vezes a gente até se engana achando que faz alguma coisa para o Senhor, quando na realidade nós estamos preocupados apenas em servir a nós mesmos. Muitas vezes procuramos as igrejas para satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios, e acham que estão servindo ao Senhor. A base tem orado para estabelecer um ponto de pregação no Ipase de Baixo, perto da Vila Gracinha. É uma região que poucas pessoas têm coragem sequer de ir. Soube que Uber, táxi, eles não entram nesse bairro, nem atendem chamadas de pessoas que estão lá, só para você ter ideia. Mas sábado agora nós tivemos algo que nos alegrou muito. O Instituto Eu Faço Bem está instalado lá, e nós vimos ali jovens, irmãos e irmãs aqui do Renascença,
unidos com daqui do Recanto, unidos com irmãos do Renascença, numa ação social ali, um café da manhã, naquele lugar, e que nós queremos que, conforme o direcionamento do Senhor, se torne um ponto de pregação da igreja, seja um ponto de semente do reino de Deus ali naquele lugar. Muito bem, eis aí uma ótima oportunidade para nós demonstrarmos a nossa determinação em servir a Cristo. Servir a Cristo onde nós somos chamados para servir, não apenas em templos confortáveis como esse, e não apenas em templos confortáveis como o nosso novo templo lá do Renascença, mas onde nós somos chamados para ir. Quantos dirão aí: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para o Ipaz de Baixo? Eis-me aqui. Quantos? Meus irmãos, fecha parênteses, eu nem tinha aberto, mas eu abri e agora fechei. O milagre que o Senhor tem feito aqui no Recanto, meus irmãos, todos os dias, o milagre que Ele fez no Renascença e está fazendo, deve nos encher de ânimo e determinação para buscar abrir, ampliar os horizontes do nosso ministério, da nossa vida cristã, da nossa caminhada. E a igreja, meus irmãos, precisa de voluntários. Pastores não fazem nada sozinhos, precisam de irmãos e irmãs ao seu lado, com determinação de mudar e de seguir, caminhar na prática com Jesus. Por fim, aquele grupo de mulheres ali mencionado por Lucas revelava que tinha consigo a marca do reino, ao mostrar que elas tinham disposição de contribuir com seus bens para o reino. Olha o que diz a parte final aí do versículo 3. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Pois é, meus irmãos, aqui nós vemos claramente uma realidade que muitos descartam, Alguns parecem desconsiderar como uma parte relevante do avanço do reino de Deus nos tempos de Jesus, que Cristo e os seus discípulos não satisfaziam as suas necessidades por meio de milagres. Eles eram sustentados pelo serviço e pela ajuda financeira de pessoas cheias de gratidão ao Senhor, como aquelas mulheres que estavam ali. Aqui nós vemos pelo menos duas mulheres que provavelmente tinham uma certa condição: Maria Madalena e Joana. Possivelmente elas tinham alguma condição financeira, as demais nós não sabemos. Talvez ali houvesse mulheres que vivessem com dificuldade, mas Lucas generalizam, muitas outras que contribuíam com os seus bens, sustentavam aqueles apóstolos com os seus, e Jesus com os seus bens. E o mais importante aqui não é o status daquelas mulheres, não é o fato de algumas terem condições ou não. O que é importante aqui é o fato de elas terem desapego por bens materiais quando se tratava do reino de Deus. Claro que a oferta delas era muito mais do que financeira, eles estavam ali servindo de muitas maneiras, mas Lucas faz questão de apontar essa forma aqui de ser usado, de ser instrumento do Senhor. O fato é destacado por Lucas aqui, a gente não pode ver isso como um mero detalhe, não podemos olhar en passant para essa informação. Ele vai deixar muito claro aqui que uma das importantes contribuições que aquelas mulheres deram ao ministério de Jesus e para o desdobramento do plano de salvação de Deus eram abençoar aqueles irmãos com os seus bens, ajudar a sustentá-los, a serem mantenedoras do ministério. Na história da igreja, meus irmãos, muitas mulheres têm sido instrumentos poderosos da graça de Deus, seja pela dedicação que elas têm à obra, seja pela maneira como elas servem ao Senhor, mas também como mantenedoras da obra do Senhor. A base é um exemplo disso. Tive cuidado de pegar essa informação com a nossa diretoria financeira. Querem um dado oficial? Entre os dizimistas da igreja,
incluindo Recanto e Renascença, os dois. Entre os dizimistas da igreja, 60% são mulheres, 40% são homens. Então a maioria das mulheres são mantenedoras da igreja local, chamada base, igreja cristã. Quando nós olhamos para o testemunho de Maria Madalena, Joana, Susana e demais mulheres que seguiam Jesus, nós devemos nos questionar novamente. Até que ponto nós estamos dispostos a nos envolver financeiramente na expansão do reino de Deus? Até que ponto nós temos servido a igreja local com os bens que o Senhor nos dá? E vocês sabem muito bem que nós da igreja temos um certo recalque para falar sobre isso, porque nós temos ojeriza por igrejas que pregam de forma herética a questão da contribuição, e nós temos muita preocupação de serem mal interpretados com isso, fora as famigeradas, a famigerada teologia da prosperidade que prega o amor ao dinheiro e não a Jesus. Então a gente tem um certo cuidado, mas como eu estou pregando o texto aqui, eu estou tranquilão, estou pregando o texto, não estou fugindo 1 milímetro, então eu fico tranquilo em falar isso para vocês. Até que ponto nós estamos dispostos a nos envolver como aquelas mulheres estavam envolvidas? A palavra do Senhor nos ensina a servir a obra também com as nossas finanças, meus irmãos. Por isso é parte da nossa gratidão pelo que recebemos do Senhor, sem merecer. E é com essa palavra, gratidão, que nós vamos caminhar para a conclusão aqui da nossa reflexão hoje, meus irmãos. Nós vimos que as mulheres citadas aqui por Lucas, elas seguiam e serviam o Mestre, e essa era uma só marca inequívoca, né, de sua fé, e de que elas eram discípulas fiéis do Senhor. Contudo, o texto também nos mostra que elas seguiam e serviam a Jesus por gratidão, meus irmãos, por gratidão. Aquelas mulheres haviam sido curadas por Jesus, agora elas estavam sãs, elas estavam livres, e elas então revertem essa nova condição em serviço, em devoção àquele que as salvou. Elas estavam agradecidas pela graça que receberam. E aí, como resposta natural a essa atitude das mulheres, agora livres, sãs, Jesus não titubeia em romper com a tradição judaica ali, permitindo que elas se tornassem suas discípulas, suas seguidoras, que andassem com ele, aprendendo tudo o que elas precisavam aprender de básico, de essencial, para fortalecer a sua fé. Louvado seja Deus por isso. Assim como aquele grupo de mulheres, meus irmãos, prestaram serviços a Cristo e aos apóstolos e aos seus irmãos com os talentos que elas dispunham, que elas podiam oferecer, a igreja do Senhor chama todos os seus membros, todos, sem exceção, para servir a Deus de diferentes maneiras. O Senhor tem formas de serviços adequadas para cada um dos súditos do seu reino. Não pense que Ele não pode te usar. O Senhor não faz acepção de pessoas para salvar, como não faz para usar também. Independentemente de sexo, independentemente de status social, de status intelectual, etnia, condição social, isso não importa. Deus tem algo específico para cada um dos seus súditos servirem dentro do reino. Na cruz, Jesus serviu a todos, ele deu exemplo ali, né? Sem acepção de pessoas, só esclarecendo esse todos. Ele toma sobre si o pecado que condenava todos
os eleitos e sela a sua igreja com o seu sangue precioso, sem acepção de pessoas. Esse é o exemplo. O chamado é para todos na igreja, para servir. Enquanto muitos homens, muitos deram as costas para Cristo no Calvário, muitos simplesmente voltaram a fazer o que faziam antes. Jesus intercepta 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, voltando para suas vidas, cabisbaixo. Deixou em Jerusalém a história, deixou para trás o que eles tinham vivido. Outros voltaram a pescar, outros estavam escondidos com medo, deram as costas para Jesus, mas um grupo de mulheres permaneceu fiel aos pés da cruz, mesmo após a morte do Senhor, mesmo sem expectativa que ele fosse ressuscitar, elas foram ao sepulcro para embalsamar o seu corpo, num sinal de amor, um sinal de cuidado com o seu Senhor, com um sinal de gratidão por tudo que ele tinha feito por elas. Que assim seja na nossa vida, meus irmãos. Uma vida cristã que deixe transparecer perante o mundo a marca do reino em nossas vidas, em nós. Será que nós trazemos em nós essa marca? De fato, nós seguimos e servimos ao Senhor como nós deveríamos fazer? Estamos dispostos a caminhar longas distâncias, percursos penosos com o Senhor, sair da nossa zona de conforto, em nome do reino? Nós estamos determinados a mudar em nós aquilo que nós sabemos que precisa ser mudado, para que nós possamos seguir a Jesus como autênticos cristãos, transformados de fato pelo Evangelho, como dizemos ser? Nós estamos dispostos a servir ao Senhor com nossos bens? Ou eles ainda ocupam um lugar de muito destaque no nosso coração? Muitos, infelizmente, meus irmãos, que estão nas igrejas, ainda têm o dinheiro como uma espécie de senhor. Ainda é mais importante do que muitas coisas, às vezes mais importante do que o próprio Senhor. Infelizmente. Mas essa característica nós não vemos em Maria Madalena, em Joana, em Susana e nas outras que estavam com elas ali. O que nós vemos ali, meus irmãos, é um exemplo de mulheres marcadas pelo reino. É isso que nós vemos. Servas, discípulas, dispostas a seguir e a servir o Senhor como convém para um discípulo fazer. Que sejamos assim, meus irmãos, e possamos todos os dias, viver de maneira digna do chamado que nós recebemos do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque a Tua palavra nos constrange, Senhor, ao nos descobrirmos acomodados. Quando olhamos para a igreja em movimento nos tempos de Jesus, homens e mulheres de fé, autênticos seguidores do Mestre, que deixaram a sua zona de conforto para levar o Evangelho, muitas vezes nos constrangemos diante da nossa apatia, a nossa paralisia. Mas nós te agradecemos porque se essa palavra veio à tona aos nossos corações esta noite, Senhor, é para que nós possamos refletir e para que nós possamos mudar, para que nós possamos, ó Deus, com sinceridade do coração, perguntar se de fato nós temos a marca do Teu reino, se de fato nós estamos dispostos a caminhar com o Senhor, no sentido de caminhar para frente, no sentido de dar frutos para o Teu Evangelho, se nós estamos dispostos de fato a estar determinados a seguir até o fim contigo, Senhor, sem desistir, sem retroceder, sem parar, mas caminhando sempre em movimento, Senhor. Precisamos saber se somos esse tipo de crente.
Precisamos nos questionar até que ponto nós estamos dispostos a contribuir com nossos bens para a obra do Senhor. Até que ponto os nossos bens são mais importantes do que as coisas espirituais. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos exorta nesta noite. E que ela possa frutificar em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus, que o exemplo daquelas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana, e daquelas mulheres anônimas, Senhor, e tantas outras mulheres que nós vamos aprender aqui, com as suas vidas, Senhor, durante essa série de sermões, que sejam de fato, Senhor, alimento importante para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual, para crescimento da Tua igreja, para avanço do Teu evangelho, para a honra e glória do Teu nome somente. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.